Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Atos capítulo número 5. Há um ano atrás, começamos a compartilhar aqui a série Renovados. Demos uma pausa e no domingo passado o pastor Fabi retomou aqui, ministrando sobre como Deus deseja usar extraordinariamente a sua igreja. Nós vamos dar continuidade ao texto de Atos capítulo número 5, verso número 17. Você que encontrou, se coloque de pé. Quantos estão com calor? 3 pessoas. Quantos estão com frio? Quantos estão, ótimo, não está sentindo nada, tá o clima ameno. Então tá bom. Então não vou falar o que eu ia falar, não. Atos 5, 17. O título da minha Bíblia diz assim: os apóstolos são perseguidos. Diz o texto: então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de, diga aí, inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. E disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Verso 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Verso 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, diga furiosos, e queriam matá-los. Mas um homem, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Verso 35. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, não Iscariotes, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião.
ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado porque nós lemos a Tua palavra, Pai. E cada vez que a Tua palavra é lida, ela é exposta, Pai, o Senhor fala conosco. Pai, então fala conosco esta noite. Pai, descortina, Pai, as verdades da Tua palavra sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento, para não apenas entender com a mente, mas que essas verdades desçam ao nosso coração e que se tornem verdades práticas no nosso dia a dia. Senhor, nós oramos, nos ajuda essa noite, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar no seu lugar. Eu intitulei a mensagem de hoje como a perseguição não parou, não para e não irá parar a igreja. Você pode dizer isso? A perseguição não parou, não para e não irá parar a igreja de Jesus. Queridos, nós cremos totalmente nisso. Quando nós olhamos para o relato bíblico de Atos, nós vamos perceber que no capítulo número 3, como o pastor Fabi lembrou na semana passada, Pedro e João, eles curam um coxo, e por conta dessa cura, desse milagre que é realizado, aqueles homens religiosos começaram a perseguir os cristãos, perseguir a tal ponto que queriam impedi-los de pregar o evangelho, lançaram-no na prisão. Mas nós vemos, a partir desse texto, que apesar da perseguição, apesar das calúnias, apesar da inveja, apesar da fúria daqueles religiosos, ainda assim a igreja do Senhor continuava avançando. Eles chegam a orar pedindo ao Senhor coragem, ousadia, intrepidez para pregar o evangelho mesmo em meio à perseguição. E infelizmente, talvez, ao longo dos anos, nós perdemos isso. E às vezes nós olhamos para a igreja de Atos e queremos resgatar tantas coisas. Falamos da comunhão, falamos de ter o tempo de oração, de se deitar, se debruçar na palavra de Deus, na meditação da palavra. Mas se tem uma coisa que precisa retornar à nossa mente, se tem uma verdade que nós precisamos não apenas entender, mas praticar, é que a perseguição e a oposição, ela é incapaz de impedir a missão de Deus na terra. Você pode dizer amém? Deus, Ele é o maior interessado na salvação do ser humano. Se não fosse assim, Ele não teria entregue o seu próprio Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Nós temos um Salvador, porque uma vez que o homem peca e ele se separa, e ele se esconde de Deus no Éden, através de Adão, de Eva, Deus, Ele sai da sua glória, Ele sai dos lugares mais elevados, e Ele vai se encontrar com o homem, e
E nesse encontro com o homem, ele percebe, ele identifica que o homem se escondeu, que o homem estava com medo, que o homem estava fugindo da sua presença por causa do pecado. Veio culpa, vergonha, medo, consequências do pecado, consequências da queda. Então, Deus inicia a sua missão no mundo. Missão de salvar pecadores, missão de buscar aqueles que se afastaram dele. E aqui, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, a igreja é plantada pelos discípulos de Cristo. E à medida que a perseguição ia aumentando, aqueles discípulos, eles oravam por coragem. Aqueles discípulos, eles ousavam dizer: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se for para ser preso, se for para ser condenado, se for para ser silenciado, se for para ser ridicularizado, nós estamos dispostos a isso, desde que o nome de Cristo, desde que o Evangelho continue sendo pregado. Eu pergunto para você, se hoje baixasse uma lei no município de Macaé, proibido igreja evangélica aberta, proibido pregar o Evangelho em cima do altar, proibido pregar o Evangelho nas ruas, proibido evangelismo pessoal, coletivo, isso te traria um senso de que você precisa ainda mais compartilhar do Evangelho, um senso de ousadia, de urgência, ou você ficaria feliz e em paz, pensando: glória a Deus, eu até queria, tá, pastor? Eu sei que a sétima, tem marcado de se reunir para evangelizar, eu até queria, mas, se não pode, vamos nos submeter, porque a gente não vai ser rebelde, a gente não vai se rebelar, a gente não vai ser insubmisso com as leis, com os decretos. E nós olhamos para o texto bíblico e vemos que aqueles homens, eles entendiam que a submissão maior é ao Senhor acima de todas as coisas. Você pode dizer amém? E na semana passada, nós vimos que Deus, movendo na sua igreja, movendo entre os apóstolos, começou a operar sinais extraordinários. E essa perseguição, ela novamente aumentou. Essa perseguição, ela novamente cresceu, porque se a igreja se movia em obediência a Deus, Satanás também reagia tentando frear a igreja. E é lógico que muitos de nós já ouviram e cresceram ouvindo uma fé medrosa, uma fé acanhada, uma fé: cuidado com quem está falando, cuidado por quem você está orando, tá? O inimigo vai se levantar, cuidado, hein? Você está intercedendo muito, hein? Para de interceder, para de orar, para de ler a Bíblia, você está jejuando muito, o inferno vai se levantar, vai ter retaliação, e vai ter isso, e vai ter aquilo. E muitas vezes cristãos, ao invés de em ousadia se moverem crendo, quem é maior, Deus ou o inimigo? Muitos cristãos se apoiavam nisso e falavam: não, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, então não vou fazer isso aqui. Meu irmão, Deus só usa pessoas que têm falhas, amém? Deus não usa perfeitos, porque perfeito só tem um, que é Cristo. Deus quer usar a mim e a você. E aquela igreja que operava sinais miraculosos, era uma igreja temente ao Senhor, uma igreja ousada, uma igreja que não se amedrontava por Satanás estar se levantando. Mas ainda assim, a perseguição começou, a perseguição aumentou. E quando nós olhamos esse texto, a pergunta não é: a igreja sofrerá oposição? A pergunta não é se, mas quando. Se você como cristão vai sofrer perseguição, não é se, mas quando você vai sofrer. Mas a pergunta que nós devemos responder de fato, não é se vamos sofrer ou não perseguição, é como você vai responder à perseguição. Será que você vai ser alguém que vai se ocultar, vai se calar, vai se omitir? Ou é alguém que
crendo que o Senhor vai na sua frente. Os louvores que a gente canta aqui, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano, Ele que governa sobre as nossas vidas. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa ousadia você vai desbravar, você vai povoar o céu e despovoar o inferno. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós olhamos para o texto, percebo que a perseguição é fruto de um coração endurecido. Os versos 17 e 18 mostram isso. Que o problema ali daquela igreja, daqueles religiosos, não era um problema doutrinário. O texto vai dizer que o problema era o coração, eram as emoções. Eles ficaram cheios de inveja. A inveja é terrível. Talvez você fale assim, realmente, já passei por isso. Mas nessa hora eu te pergunto, talvez você já invejou alguém. Talvez hoje você inveje a vida de alguém. Eu queria que meu casamento fosse assim. Eu queria que meu filho fosse assim. Eu queria falar assim. Eu queria ter um carro assim. Eu queria ter um trabalho. Trabalho nem tanto, porque aí trabalho dá trabalho. Mas eu queria ganhar o que essa pessoa ganha no trabalho dela. Infelizmente, olhamos para o outro. E muitas vezes quando olhamos para o texto bíblico a gente fala assim, pastor, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é sofrer inveja. E eu te pergunto, quantas pessoas você já invejou, irmão? Quantas vezes você teve a oportunidade de celebrar a vitória de alguém, e quando você soube, você fez uma crítica? Mas também, como que conseguiu aquele carro? Pode ver que foi de leilão, pode ver que tinha um conchavo lá. Também engravidou, né? Mas sabe a condição dele e dela, né? Só Jesus. Os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, estavam perdendo o que mais amavam. Eles amavam a influência, eles amavam o prestígio que tinham, eles amavam a autoridade que eles exerciam sobre o povo, na religião judaica. Mas uma vez que o judaísmo e o cristianismo estavam se separando, as pessoas até iam ao templo, até iam ao pórtico do templo, mas elas iam ali para pregar o evangelho, não para pregar uma religião. Então aqueles líderes religiosos começaram a se ofender, começaram a ter inveja. Pessoas estavam sendo encontradas por Cristo, mas aqueles líderes religiosos invejosos só queriam manter o seu poder. Eles não negavam os milagres, mas o que eles poderiam fazer? Perseguir, questionar, criticar. Misericórdia. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas questionam o evangelho, questionam a palavra, invejam os cristãos, invejam muitas vezes quando pessoas se destacam, generalizam, colocam todo mundo no mesmo pote. Pastor só quer dinheiro, e virou crente. Crente ninguém merece. Eu achava isso de uma classe também, mas agora Deus mudou o meu coração. Eu acho que é a classe mais abençoada da face da terra. Eu estou proibida de falar deles, amém? Quem lê, entenda. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o pecado ele endurece o coração. Deus endureceu o coração de Faraó com um propósito de revelar quem ele era ao seu povo. E aqueles líderes religiosos, invejosos, glória a Deus, porque aqui não tem nenhum invejoso, só tem lá na Noruega. Lembrei. Lá tem invejosos, mas aqui não tem. Mas infelizmente, quando uma perseguição, quando uma crítica, quando uma inveja se levanta contra você, muitas vezes a sua postura é: Deus tem misericórdia. Não é que você não deve clamar por misericórdia,
mas não se coloca no lugar de vítima. Muitas vezes, quando algo acontece contra nós, sobre nós, e muitas vezes direcionado por Deus, mas não é aquilo que você espera, não é aquilo que você deseja, aí você fala: que isso, Deus? É o inferno se levantando. Eu pergunto: será? Será que quando Deus te move de lugares que você deveria ter saído, você enxerga que é a mão de Deus te movendo, ou você acha que quem governa a sua vida é Satanás? Nós precisamos mudar a nossa ótica. Nós precisamos entender que nem toda oposição significa que você está fora da vontade de Deus. Na verdade, quando nós lemos o texto bíblico de Mateus 5, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pode colocar, por favor. Pode passar. Não coloquei, então vou ler com vocês. Mateus 5, verso 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmão, quando os discípulos eles estão no barco e se levanta uma tempestade, eles já pensam: é demônio, é o inimigo. Quando se levanta uma circunstância adversa na sua vida que você não deseja, uma doença, a perda de um emprego, eu não sei o que pode acontecer, mas uma situação que você não deseja. Muitas vezes uma crítica justa por algo que você fez, e você pensa: as pessoas estão sendo levianas, estão sendo injustas. Mas eu creio que muitas vezes oposições se levantam, mas elas se levantam para mostrar que estar no barco com Jesus é estar disposto a passar por necessidades, é estar disposto a passar por tempo de adversidade, porque os discípulos estavam com Jesus no barco, mas ter Jesus no barco não livrou ele das tempestades, da adversidade. Às vezes o evangelho que a gente ouve é: vira crente, se converte, vai dar tudo certo. Meu irmão, cuidado, cuidado. Tudo certo para esse mundo? Será que é a vontade de Deus? Talvez seguir a vontade de Deus é ver que sua vida vai dar uma embolada, porque nos propósitos eternos de Deus, nem sempre o que é certo, nem sempre o que dá certo é a vontade dEle. Mas nós precisamos crer que Ele continua soberano e governando sobre todas as áreas da nossa vida. Você pode dizer amém? Segundo lugar, coloquei outra coisa aqui: mais perigoso que a perseguição de fora é o pecado dentro do coração, mostrando a inveja no coração daqueles homens. Segunda verdade que eu aprendo: prisões são incapazes de impedir a missão de Deus. Só quero te lembrar de uma pessoa, o apóstolo Paulo. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele escreveu apesar de ser perseguido. Ele escreveu muitas vezes apesar de estar preso. Existem as epístolas da prisão. Paulo escreveu quando estava preso. A carta da alegria, Filipenses, ele escreve dentro de uma prisão. Porque muitas vezes o corpo pode estar preso, como estavam Paulo e Silas. Mas o que prende o corpo não pode prender a alma, não pode prender o espírito. E eles não podiam sair daquele lugar, mas o que eles podiam fazer é adorar o Senhor, mesmo presos. O que eu quero dizer para você, irmão, é que você precisa mudar a sua perspectiva.
Talvez você está dizendo, eu estou nesse lugar, eu estou preso nesse relacionamento. Eu estou preso nesse trabalho, eu estou preso nesse lugar. Talvez você não consegue se mover fisicamente, mas o Espírito Santo habita em você, então você tem autoridade para mover o mundo sobrenatural. Você pode orar, você pode clamar, você pode adorar o Senhor. As realidades espirituais podem ser mudadas, mas a sua visão precisa ver, a sua mente precisa estar aberta para você enxergar que aquilo que prende o seu corpo não pode prender o Espírito que habita dentro de você. O texto bíblico vai dizer que esses homens, eles foram presos, e o anjo vai lá libertá-los, de forma que no dia seguinte, eles falam, olha, a prisão estava lá, as pessoas estavam lá, estava tudo certinho, tudo trancado, mas aqueles homens não estavam mais lá. Na verdade, eles estão lá na praça pregando. Deus faz umas coisas muito doidas. O anjo não diz para aqueles homens, fujam para o lugar seguro. Pelo contrário, ele diz, ide e apresentai-vos no templo, anunciai. E eu aprendo uma coisa, irmão, alguns livramentos, ou os livramentos de Deus na nossa vida, eles têm um propósito. Deus não vai te livrar daquilo que você está vivendo, só para que você fala, glória a Deus. Ou aliás, você nem reconheça e nem dê glória a Ele, só que você siga a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Muitas vezes quando você está numa situação e você não vê saída, e você ora e você clama, e você pede oração, e muitas vezes você pede conselho, você pede orientação, e você muitas vezes tenta agir com seus próprios recursos, com sua própria sabedoria, para tentar sair daquilo que você está vivendo, e você não vê, você não tem esperança, você não vê saída, e de repente algo acontece e fala, meu Deus, como que eu saí disso? É para que você seja fiel, testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. O livramento que Deus vai dar para você vai abençoar a vida de outra pessoa. Às vezes a gente pede a bênção só para a gente, né? Senhor, me livra do mal, me livra desse problema. Aí você está no aperto financeiro, você consegue uma promoção, você consegue melhorar. Aí você fala, agora eu tenho mais dinheiro. Tem? Então agora você pode abençoar outras pessoas. Olha que benção. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, não é só para você, é para abençoar quem está à sua volta. O milagre não era apenas para facilitar a vida dos apóstolos. Ele tinha como objetivo principal glorificar o nome de Deus e garantir a continuidade da pregação do Evangelho. A nossa missão sempre vai ser maior do que qualquer milagre que Deus possa fazer por nós. Toda cura que Jesus operava apontava para que as pessoas olhassem, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Toda cura, todo milagre apontava para Cristo. Terceiro lugar, quando nós olhamos para o texto, versos 27 a 32, mostra a soberania de Deus, em detrimento à autoridade dos homens. Aqueles homens, eles respeitavam a autoridade, mas eles submetiam a Deus. Eles entendiam que eles não deveriam ser desrespeitosos, desonrosos, desobedientes para com as autoridades, mas eles entendiam que o primeiro lugar da vida deles, a quem eles deveriam obedecer e se submeter integralmente, não eram homens, era o próprio Deus. Irmão, o dia que você entender isso na sua vida, uma chave vai virar. O dia que você entender que você pode aborrecer pessoas, desde que você continue glorificando ao Senhor, algo sobrenatural vai acontecer. É lógico, eu não estou falando para você tretar com todo mundo. Não é para você ir para o Instagram e mandar indireto para o povo. Não é para você procurar briga. Não é para você torcer para a Argentina. Não é para você querer contenda, confusão. Mas entenda
Os apóstolos, eles entendiam que eles não eram o novo Martim Lutero, não eram reformadores, não eram revolucionários, mas eles entendiam que a submissão deles era ao Senhor. Quando uma autoridade exige aquilo que Deus proíbe, ou está proibindo aquilo que Deus ordena, então o cristão deve permanecer fiel a Deus. Pedro não apenas vai contra o que as autoridades dizem, mas ele aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele não apenas não permanece quieto, vai ficar quieto, fica na sua. Como pelo contrário, ele fala, vou continuar pregando, vou continuar anunciando. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver tempo, enquanto eu tiver vida. Ele tinha consciência da urgência das pessoas ouvirem sobre a mensagem do Evangelho. Infelizmente, na nossa geração, existe uma espécie de pressão social para a gente adaptar a mensagem, para as pessoas serem aceitas, para a mensagem ser aceita de forma mais palatável. Então as pessoas esperam que você diga, venha como estás e permaneça como estás, venha e seja feliz. Deus conhece seu coração, é lógico que Ele conhece, Ele sabe o quão pecador você é, mas Ele espera que você mude de vida, que você seja transformado, que você deseje essa transformação, esse processo de santificação. Mas infelizmente muitos, para ganhar seguidores, para ganhar aceitação, com medo da rejeição, com medo da perseguição, começam a dizer, não, tudo bem, toda forma de amor é válida, o importante é amar. Mas nós cremos e nos submetemos à palavra de Deus, você pode dizer amém? Josh McDowell, um ateu, escreveu, pelo menos traduzido, tem 48 livros dele. Ele escreveu o seguinte: eu me propus a desmentir a ressurreição histórica de Jesus, mas acabei me tornando um seguidor de Cristo. Lee Strobel, que inclusive escreveu o livro Em Defesa da Fé, que também tem o filme Em Defesa da Fé, ele disse: é impossível conhecer o Cristo histórico sem experimentá-lo do Cristo, sem experimentar do Cristo ressurreto. Duas pessoas que queriam provar que Jesus era uma mentira, que a ressurreição era falsa, na sua pesquisa, na sua investigação, tiveram um encontro real com Cristo e passaram de perseguidores a perseguidos. Falavam mal de cristãos, eram ateus, começaram a ser criticados. Olha lá, falso, não é cientista, não entende nada. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A obediência a Deus vai nos custar a rejeição dos homens. Obedecer a Deus significa que muitas vezes nós vamos estar entre a cruz e a espada. Vai ter dias que você vai rir, mas vai ter dias que você vai chorar, porque você entende que você está sendo fiel, temente, obediente a Deus. Mas você vai ser perseguido, vai ser criticado, vai ser humilhado, vai ser ridicularizado, inclusive dentro da sua própria família, inclusive por pessoas próximas a você. Mas uma coisa eu digo, vale a pena ser perseguido em nome de Cristo. Em quarto lugar, Deus se revela como soberano até mesmo sobre os nossos inimigos. Isso é sobrenatural. Irmãos, Deus levanta alguém que era um dos líderes dos fariseus. Gamaliel era alguém que era instruído
era um judeu que tinha conhecimento da lei. E eu sei que muita gente exalta Gamaliel, como Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas aqui Gamaliel comete alguns equívocos. Primeiro, ele comete o mesmo equívoco de Pedro, quando está no Monte da Transfiguração. Pedro vê Jesus transfigurado, vê aquela glória toda, entra no mover, no mistério, roda do manto, e ele fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, vamos permanecer aqui. E Gamaliel comete o mesmo erro. Gamaliel diz: olha, apareceu Teudas, depois apareceu Judas o Galileu, ou seja, assim como Pedro, Gamaliel coloca Jesus na mesma classe de que outras pessoas, do que Judas, o Galileu, do que Teudas, assim como Pedro tinha feito com Moisés e com Elias. Mas Jesus é sobrenatural, Jesus é o próprio Deus, Jesus é de outra categoria. Jesus não é comparado a nada nem ninguém, nada pode se comparar a Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é o próprio Deus. E Gamaliel, numa boa intenção, diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Ele, com a boa intenção de defender aqueles homens, ele diz: olha, já apareceram outros homens parecidos, cópias de Jesus, já apareceram outros. Eles começaram, mas depois que eles morreram, tudo se acabou, os seus discípulos se dispersaram, não foi para frente. Mas Gamaliel, sem perceber, se tornou um instrumento poderoso da providência divina. O Sidédrio, ele está ali tentando conduzir a história da igreja, conduzir aqueles homens que entendiam, que estavam seguindo os passos de se tornar uma nação santa, uma nação separada para Deus, e eles acharam que eles eram os defensores da moral, os defensores da ética. Mas é Deus quem conduz a sua igreja, você pode dizer amém? É Deus quem conduz o seu povo, não é o pastor, não é a pessoa mais experiente. E infelizmente muitas falsas religiões e falsas igrejas e falsos pastores prosperam, muitas heresias crescem porque pessoas não conseguem discernir quem Jesus é, de quem são outros líderes, de quem são outras pessoas. Pessoas em nome de Deus enganam, pessoas em nome de Deus falam meias verdades. Mas Gamaliel, sem perceber, assim como Deus usou Ciro, Deus usou Gamaliel para que aqueles homens tivessem o livramento do Senhor. Nós cremos totalmente na soberania divina. O sacerdote, quando eles são apresentados, diz a eles que eles não deveriam mais, verso 28, pregar essa doutrina, não deveriam mais pregar o evangelho. E Gamaliel, ele meio que sustenta essa ideia, dizendo: olha, deixa quieto, não vamos interferir, vamos ficar quietinho, vamos deixar eles continuar fazendo o que estão fazendo. Mas sabe o que a gente aprende, irmãos? Que omissão e silêncio também são formas de desobediência. Não é fica quietinho para não dar treta, não é se cala para não arrumar problema. Se Deus mandou falar, fala, meu irmão. Se precisa pregar, vamos pregar. Se precisa orar, vamos orar. Se precisa colocar a mão, vamos colocar a mão. Agora é lógico, se precisa calar, vamos calar também. Vamos jejuar. Vamos estar dispostos a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, mas não vamos nos omitir, não vamos nos esconder, não vamos silenciar a voz que Deus nos deu. Irmãos, anjos poderiam pregar o evangelho,
Mas Deus confiou a nós, confiou a mim e a você, esse privilégio, como diz o apóstolo Paulo, privilégio de anunciar as boas novas do Evangelho. Eu estou olhando para a hora, nem sei mais onde que eu estou. Pode passar. Isso. Por último, porém não menos importante. A perseguição, ela fortalece, ao invés de destruir. Quero mostrar uma foto para vocês. Não sei se vai dar para ver direito, mas esses são cristãos, uma imagem de cristãos no Coliseu. Pessoas que eram presas e nas festas romanas, seus corpos eram pendurados em estacas. Não em vez de apagar aí, tem que apagar aqui. Vou fazer o contrário. Mas obrigado. Seus corpos eram pendurados em estacas. Acendiam as tochas. E eles eram queimados vivos. Bestas feras como leões eram soltos. E enquanto eles eram queimados, os que sobreviviam ainda, eles eram mortos, comidos por leões. Pode passar a próxima imagem. Essa é uma imagem famosa do Jardim de Nero. Aqui estão cristãos amarrados. E durante suas festas, Nero acendia fogo nesses cristãos, eles eram queimados vivos. E ele colocava nas ruas da cidade, para iluminar a cidade, os cristãos sendo queimados vivos. Pode passar. Isso aí é uma praia na Líbia, onde cristãos egípcios, cristãos cóptas, eles foram presos e foram decapitados com a transmissão live, mundialmente filmada, porque eram pessoas que colocavam lá o símbolo, como Nazareno, seguidor do Nazareno. Homens que perderam suas vidas, suas famílias, tudo que tinham, por amor ao Evangelho, sem fugir da sua responsabilidade, do seu chamado de pregar o Evangelho. Eu te pergunto, e nós? Qual a nossa desculpa? Ah, pastor, é porque se eu posto alguma coisa no meu WhatsApp, se eu posto alguma coisa no meu Instagram, as pessoas vão falar. Não, deixa falar, deixa criticar, meu irmão. Você está preocupado com isso? Quero ler alguns versículos com vocês. Mas antes eu quero falar essa frase de Tertuliano. Tertuliano, um cristão do primeiro século, conhecido como pai da igreja. Ele vai dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando ele é questionado, inclusive diante da iminente morte, ele é falado: olha, pode matar os cristãos, mas quanto mais matar, mais a igreja de Cristo irá crescer. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele está dizendo, não vai parar. Se Satanás acha que matando Cristo, não parou Cristo, ele ressuscitou, matando os discípulos dele, o crescimento da igreja não vai parar, vai continuar. Pode colocar. Próximo. Olha o que diz Mateus 5, 11 e 12. Eu li com vocês, né? Então pode passar. Tem um monte de texto que eu coloquei. Essa imagem é bonita. Acabou? Aquela dali eu não entendi. Foi? Então tá bom. Se foi, então tá bom. Então não acabou não. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Eu te pergunto, irmão. Quem é você? Você é alguém que é perseguido? Ou você é um perseguidor? Você é alguém que é criticado? Ou você é um crítico da igreja? Quem é você diante da obra que Deus está realizando?
Você é alguém que ajunta ou alguém que espalha? Alguém que soma ou alguém que atrapalha? Quem é você? Alguém que está com as mãos dispostas a servir, a contribuir? Ou que só estende as mãos para acusar, para apontar erro, para identificar falhas da igreja? Quem é você? A igreja tem um dono, e não é o pastor, é Cristo Jesus. Eu quero ler alguns versículos com você. Olha o que diz lá em Atos 9:4. Ele, Paulo, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué, mas Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Sabe o que a gente aprende, irmãos? Que quem persegue a igreja, quem persegue os servos de Deus, estão perseguindo o próprio Deus. O próprio Gamaliel diz isso, verso número 39. Ele diz: olha, talvez vocês se encontrem lutando contra Deus. Se colocar em oposição à igreja, se colocar em oposição àqueles que são filhos de Deus, é se colocar em oposição ao próprio Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Muitos se tornam opositores da igreja, muitos se tornam opositores dos líderes, muitos se tornam opositores dos cristãos. Não se preocupe, meu. Não se preocupe. Quer alguns versículos? Eu não sei se esses versículos vão consolar você, se você é perseguido, ou se eles vão te desesperar, porque você é um perseguidor. Olha o que diz lá, em Mateus 5:44. Eu digo a vocês, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 12:17-19 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem a fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Hebreus 10:31 diz assim: algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles homens, eles sentiram alegria em serem perseguidos, porque eles entendiam quem eles eram. E eu quero terminar dando alguns conselhos a você. Qual postura você deve ter diante da perseguição? Seja da perseguição da igreja, seja da sua perseguição como cristão, como discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, esclareça a questão. Veja se de fato aquilo que estão dizendo é verdade. Nós temos na nossa confissão de fé, para proteger a igreja de falsas acusações, de calúnias, difamações, você deve averiguar se de fato aquilo que foi dito é verdade. Irmão, eu não vou ser o primeiro nem vou ser o último. Já fui muito caluniado. Talvez você está pensando assim: pastor, não sabia, achei que todo mundo gostava de você. Eu gosto tanto das suas piadas. Mas eu não vou ser o primeiro, eu não vou ser o último. Quem já foi perseguido? Glória a Deus, ninguém foi perseguido, glória a Deus. Mas talvez você já passou por algum nível de perseguição. Talvez você vê a igreja, a sua igreja, esta igreja, passando. Em primeiro lugar, tira limpo, vê se de fato é verdade. Segundo, avalie com cautela. Cuidado com os seus sentimentos, não confie no seu coração. O texto bíblico diz que eles ficaram com inveja, que eles ficaram profundamente irados, ou seja, eles não estavam vendo com clareza, eles estavam motivados pelos seus próprios sentimentos. Cuidado. Não, pastor Gessé não podia ter falado isso. Essa piada com esse time abençoado, não pode fazer. Não vou voltar mais nessa igreja. Terceiro, reconheça que o julgamento humano é limitado. O próprio Jesus disse sobre o julgamento.
Jesus não disse que a gente não deve julgar. Que isso, pastor? Diz sim, não julgueis para que não sejais julgados. O que ele está dizendo é, o julgamento humano é parcial. Porque o próprio apóstolo Paulo, se ele dissesse isso, ele já estaria se contradizendo a Jesus. Que ele disse, olha, vocês têm que julgar essas coisas. Vocês não são capazes de julgar as coisas de dentro da igreja, como vocês vão julgar os de fora? No final dos tempos, a igreja do Senhor vai julgar todas as coisas. Agora, em capítulo número 7, ele está dizendo, principalmente diante dos fariseus, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgados, vocês vão ser julgados. E ele diz, cuidado, para você não ver uma trave no olho do seu irmão, um cisco no olho do seu irmão, e não enxergar a trave que está no seu. Muitas vezes o nosso julgamento é assim, tem uma coluna na nossa frente, impedindo de enxergar claramente, a gente não enxerga a coluna, mas a gente quer enxergar o fio de cabelo branco na cabeça do outro irmão. Seu julgamento, o meu julgamento é limitado, é falho. Quarto, confie no cuidado e na direção soberana de Deus. Irmão, nada foge ao controle de Deus, nada foge à soberania de Deus. A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, fique em paz. Nós não somos melhores, também não somos piores. Está se cumprindo o que o próprio Jesus disse. Mas isso não quer dizer que Ele não é Senhor da história e que as coisas não vão acontecer de acordo com o seu propósito absoluto. Deus continua governando, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, mesmo quando perseguições se levantam, como oposição se levanta, Deus continua soberano no controle. Você pode dizer amém? Por último, porém não menos importante, o Ministério de Louvor pode vir. Tome atitudes sábias. Irmão, seja leal e justo com quem se opôs, com quem perseguiu ou criticou você. Seja moderado. Porque muitas vezes a pessoa, no calor da emoção, falou algo e aquilo nem corresponde com a verdade. Aí você vai, pega aquelas palavras, leva para o pessoal. Me ofendeu, vou ofender. Me feriu, vou ferir. Mas o que a gente acabou de ler é: minha é a vingança, diz o Senhor. Não se coloque, é que eu coloquei como subtópico aqui dentro de tomar atitude sábia. Proteja a igreja de Cristo, mas não se coloque no lugar de Deus. Não se desgaste demasiadamente combatendo a oposição. Priorize o que Deus te chamou para fazer. Para de ficar tentando defender. Continua servindo. Continua trabalhando. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas criticarem. Deixa as pessoas se oporem. Ah, pastor, mas falou que é a nossa igreja. Deixa falar, meu irmão. Deus vai julgar. Fique em paz. Eu não estou dizendo que você não pode defender. Eu estou dizendo que você não deve perder a sua razão buscando defender. Irmão, quantas críticas eu já ouvi sobre a nossa igreja? Quantas críticas já ouvi sobre a minha pessoa? Glória a Deus que nós continuamos aqui. Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos julga é o Senhor. Que você continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, cuidado para não ser manipulado por uma crítica, por uma palavra, sem averiguar se de fato aquilo é verdade. Que quando alguém fizer isso contra a igreja ou contra você, você tome cuidado e tome essas 5 atitudes. Seja moderado, avalie se de fato aquilo é verdade, que você confie no cuidado de Deus, que você avalie com cautela e reconheça que o julgamento humano é limitado e falho. Quero que você se coloque de pé nesse lugar, nesse momento. Quero convidar aqui na frente, você que entende que está vivendo um momento difícil, de luta, de oposição, na sua casa, família, amigos, trabalho, na escola, universidade.
Pastor, falaram uma coisa de mim. Pastor, me caluniaram. Pastor, estou sentindo que eu estou sendo perseguida pela minha fé. Pastor, não me entendem. Quero orar por você. Quando nós adoramos o Senhor, vou te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, que eu creio que hoje é a noite de restauração para a sua vida.